Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui nosso estudo bíblico de Gálatas. E a gente vai dar continuidade hoje no nosso estudo. E eu vou pedir para a irmã Elzinha fazer uma oração para a gente estar dando início aqui. Elzinha, você pode orar para nós, por favor? Bom dia, paz do Senhor a todos. Sim, posso orar. Estão me ouvindo? Sim. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai santo, obrigada, Senhor Deus, por esse momento, Pai, na tua presença, esse domingo abençoado que nós consagramos a ti em dedicação ao estudo da tua palavra, que possamos aprender cada dia mais, que possamos colocar em prática os teus mandamentos, as tuas ordenanças. Abra, Senhor, nossos ouvidos, Senhor Deus, abra nossa mente. Espírito Santo de Deus, seja conosco, nos ensinando, nos capacitando a aprender cada dia mais. Usa, Pai, usa nossos ministrantes aqui da palavra, Senhor Deus. Abençoa o Marcelino, abençoa o Edgar, abençoa cada um que está ouvindo, participando, e que venha participar também futuramente aqui com essas gravações, porque a tua palavra é viva. Nós estamos aqui presencialmente, mas aqueles que chegarem posteriormente receberão essa mesma palavra vinda do trono do Senhor. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Elzinha. Então vamos dar sequência aqui nos nossos estudos. Todos me ouvem bem? Então vamos lá. Sim. Sim, bem. Bom, então vamos lá, nós estamos estudando a Gálatas, né, que é a quarta carta aqui de Paulo dentro da nossa Bíblia. Nós estamos na fase de leitura, né? A gente já fez toda a contextualização, mas estamos agora na leitura propriamente dita. Mas ainda assim, durante a leitura, surgem sim momentos onde a gente faz alguma leitura de outro texto, ou a gente faz alguma menção para a gente entender um pouco durante alguns versículos que a gente está comentando, né? E nós estamos aqui no capítulo 5. Né? Essa carta aqui, que é uma carta muito importante porque ela vem explicar o verdadeiro evangelho e as distorções que estavam tendo na época da formação da igreja, né? Foi a primeira carta que Paulo escreveu. A gente já conversou sobre isso. E ela tem só 6 capítulos, né? No capítulo 1 e 2 a gente já viu que Paulo falou muito sobre ele, sobre as credenciais dele, né? Ele estava explicando para as pessoas que o evangelho que ele trazia era genuíno, né? Ele não aprendeu com outros homens, né? Ele recebeu diretamente de Jesus e é por isso que ele estava defendendo aí o verdadeiro evangelho, porque estava tendo distorções. E aí, no segundo bloco que a gente viu, né, o capítulo 3 e 4, foi muito importante para a gente entender o que é o verdadeiro evangelho e o que estava acontecendo. O cerne da questão estava no capítulo 3 e 4, por isso que a gente sempre dá uma falada sobre isso. E aí, no último bloco, que é o capítulo 5 e o capítulo 6, é onde Paulo vem tratar com a gente como é que é a nossa atitude, como é que nós vamos ter a nossa vida diante de um novo evangelho, diante de uma nova situação, diante de uma nova aliança, a verdadeira. Então, é o que a gente está vendo agora, né, no capítulo 5, e estamos terminando, e vamos ver também o 6 na sequência. Importante dizer, né, que essa carta aqui, muitas pessoas conhecem ela como Carta da Liberdade. Né? E por que Carta da Liberdade? Né? Essa liberdade que é falada aqui por Paulo é a liberdade da escravidão do pecado. É a nossa libertação com a vinda de Jesus. Né? Essa liberdade de ter um acesso direto com o nosso Deus. Essa liberdade que nós temos agora de a gente, quando pecar,
a gente poder se arrepender, poder ter uma nova vida, poder ter a salvação. E essa nova liberdade, ela é muito falada aqui, e a gente também está falando bastante para a gente não confundi-la com uma liberdade do que a gente pode fazer. E é isso que eu falo que é muito importante nessa carta, da gente entender. E aí quando Paulo vem explicar como que é uma nova vida, aí a gente vai entender melhor, cada vez melhor. Essa carta é pequena, mas ela é muito importante para a base, para o fundamento do cristianismo. Por isso que a gente comenta bastante e a gente pede a contribuição de vocês. Então, falando ainda, agora eu estou aqui passando aqui, o 3 e o 4, que foi o que explicou o Evangelho. Eu sempre deixo esse resumo aqui na nossa tela, só para a gente lembrar que Paulo, quando ele fala dessa nossa salvação, ele fala muito da lei e da fé. Então a gente falou muito sobre isso, sobre a lei, sobre a fé. E a salvação é pela fé, é pela graça, não pelo cumprimento da lei. Então ficou muito claro aí para a gente durante o nosso estudo, mas é bom a gente reforçar. Porque a gente volta um pouco nesses pontos. Porque o todo sempre tem que estar na nossa cabeça, o todo da carta. Então, às vezes a gente fica lendo alguns versículos, a gente conversa isoladamente, mas o todo tem que sempre ficar na nossa cabeça. E é nesse começo que o todo vem, que a gente conversa um pouco, tá bom? E aí Paulo explicou que agora com a vinda de Cristo nós somos filhos de Deus, né? Então Deus, através do seu Filho, ele já nos salvou, deu a vida dele para a nossa salvação eterna, e com isso nós passamos a ser filhos de Deus. Então Paulo também explicou isso. E aí também explicou sobre a transitoriedade da lei, a transitoriedade daqueles rituais e tudo que tinha na lei. E isso também a gente está insistindo porque é muito importante para entender o contexto geral. E aí quando a gente entrou aqui no capítulo 5, que é onde a gente está, então a gente tem 3 bloquinhos aqui. No primeiro bloquinho, onde Paulo já começa a falar que a gente precisa escolher ou a lei ou a Cristo, é muito importante a gente entender que essa escolha aqui, ela é muito ampla, quando ele fala assim que a gente tem que escolher a Cristo. Porque Ele que nos libertou. Ele libertou do quê? Né? Não é libertou o dia que a gente pode fazer tudo. Libertou do pecado. Ele nos deu a vida eterna. E aí ele trouxe um evangelho. Jesus trouxe um jeito novo de viver. Jesus trouxe o que a gente precisa aprender com uma vida nova. E é isso que Paulo vem insistir, que é esse ensinamento novo, que é o evangelho, é que salva e é que muda a vida nossa. Então, e se a gente permanecer no passado, como era, nada adiantou a cruz de Cristo. É isso que ele fala. Então, como naquela hora, naquele momento, o pessoal estava ensinando, os falsos apóstolos, né? Ensinando que para você ser salvo, você tinha que virar cristão, você tinha que virar judeu, se circuncidando, né? Fazendo a marca do povo de Deus e seguindo aquela lei mosaica, que é onde você iria ser salvo. Paulo diz, não é isso. Jesus está fazendo mais que isso. E é isso, esse mais é que a gente está vendo aqui durante as nossas leituras. Outra coisa que Paulo também diz, aqui no versículo 6, ele diz assim, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Esse também foi uma frase muito importante para identificar no nosso contexto, porque o que salva é a fé, mas a fé pelo amor. Então Paulo vai tratar muito o amor sobre essa questão. Por quê? Porque Jesus falou muito sobre esse amor. Então vai ser muito importante a gente finalizar esse capítulo 5 com essa questão, porque quando a gente fala de amor, a gente também fala do próximo, que é a nossa vida,
ela tem muito a ver com quem? Com o próximo. Então, essa é a importância da gente entender direitinho essa carta. E aí, Paulo também falou aqui que ele estava sendo perseguido, né? Por que Paulo estava perseguido? Vocês lembram que a gente estudou? Por que Paulo estava sendo perseguido? Alguém gostaria de falar? Por que Paulo estava sendo perseguido? A gente comentou aqui. O versículo Faz uma 11. fila, né, Marcelo? Oi? Faz uma fila, né, Marcelo, para É. comentários, né? Tá. Bom, então eu vou reforçar. Quando eu fizer essas perguntas, pode ficar à vontade de responder, viu, pessoal? O Edgar não vale, né? Claro, porque é ele que está trazendo também junto comigo, né? Mas então, por que que Paulo estava sendo perseguido? Porque ele estava pregando, né? Perseguindo pelos judeus, né? Ele estava pregando a cruz de Cristo, né? Ele estava pregando que não precisava mais seguir aquelas leis nem se tornar judeu através da circuncisão. Então, então ele estava sendo questionado. Por quê? Porque os judeus não estavam concordando com esse tipo de doutrina. E eles achavam não, que tinham que, que trazer, né, os gentios que queriam ser salvos para ser judeu. Então Paulo fala, eu não tô fazendo isso. Não estou pregando isso. Aliás, se eu estou pregando que pode se circuncidar, né, circuncidar, por que eu estou sendo perseguido? Então Paulo colocou isso aqui e a gente conversou sobre isso. E aí veio aqui, quando a gente começou a falar da liberdade, que ela é limitada pelo amor. Então a gente já falou sobre isso. Por quê? É para a gente não distorcer o conceito de liberdade. E aí Paulo fala para a gente não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Como assim? A gente está falando de uma liberdade, a gente está falando de uma salvação, a gente está falando de uma questão espiritual, a gente está falando de uma nova vida e a gente não pode usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque as coisas da carne são pecaminosas. As coisas da carne nos afastam de Jesus, nos afastam do nosso fortalecimento espiritual. Então a gente não pode usar essa liberdade para dar ocasião à carne, porque senão a gente vai se afastar do verdadeiro evangelho. A gente vai se afastar de Jesus. Por isso que Jesus, e Paulo fala, que quando você escolhe o Jesus, você já não vai mais querer vir para a carne. E a gente vai ver agora também no próximo bloquinho quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. A gente já começou a falar no domingo passado, a gente vai reforçar aqui. Então ele fala que essa liberdade ela está limitada por quê? Pelo amor. Eu vou até mais longe. Ela está essa liberdade ela está moldada para uma vida em Cristo, para essa nova vida que Jesus nos traz, para essa nova vida espiritual que agora nós temos e que a gente vai reforçar aqui essa questão que é muito importante, que é a manifestação do Espírito Santo. A gente fez aqui uma conversa, lembra que a gente falou que Jesus disse que ele estaria presente através do Espírito Santo? E que esse Espírito Santo ele se manifestaria na nossa vida quando a gente tivesse essa fé, essa verdadeira fé. Então tudo isso é uma coisa nova, a partir de Jesus. Então essa fé, esse amor, essa vida nova que vai delimitar a nossa não vida antiga na carne, nas nossas natureza pecaminosa, vamos chamar assim. E aí, falando nisso, ele vem falar agora, que é onde a gente leu no domingo passado, vou ler de novo aqui, só para a gente vai ter que finalizar esse capítulo 5 com esses conceitos, porque eles são muito importantes. Vamos ler aqui de novo esse bloco e a gente vai continuar aqui o nosso estudo. Lembrando, até voltando um pouco, quando a gente falou no bloco anterior,
amará o teu próximo como a ti mesmo, eu vou reforçar aqui, de novo, que muito tem a ver, como a gente trata o próximo, a nossa vida com as pessoas, muito tem a ver com o que Jesus espera da nossa vida. Então, ele fala assim que nós temos que ser servos um dos outros. Olha lá no versículo 13, ó, ele fala assim que a gente tem que ser servos uns dos outros, pelo amor. Nós estamos falando aqui de um amor de um pelo outro, ser servos um pelo outro. Aqui está a parte mais difícil para a gente viver o Evangelho de Cristo. A parte mais difícil da nossa vida é o próximo, é as pessoas, né? Parece que as pessoas estão aqui para atrapalhar a nossa vida espiritual, né? Elas tiram a gente do sério, não tira? Hein, pastor Urbano? Pode fazer observação. Marcelino, é verdade. É isso que eu ia falar. Acho que o que a gente tem que entender, e eu acho que o que vale, é assim, quando existe uma verdadeira conversão, quando existe realmente aquela conversão mesmo ali interior, não só da boca para fora, essas mudanças, elas vão acontecer. Você não vai se interessar mais, vamos dizer assim, pelas coisas da carne, pelas coisas do mundo. Porque se não teve uma mudança, se você fala, não, eu sou convertido, eu fui batizado, eu fui não sei o quê, tal, e você continua agindo do mesmo jeito que você agia antes, quer dizer, não teve conversão. Foi a conversão da boca para fora. A conversão verdadeira traz a mudança. Por isso que fala lá, né? Venha como você está. Porque você vai vir, porque Deus sabe que a gente erra mesmo, que a gente peca, que a gente é fraco, que a nossa carne é fraca, que a gente não consegue, só pela nossa força, a gente não consegue evitar as coisas da carne, evitar o pecado, evitar o ruim, né? A gente precisa de Jesus, né? Precisa estar, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estar em oração. Por isso que ele fala que a carne é fraca, porque só pela nossa força a gente não vai conseguir. E então, quando há uma verdadeira conversão, essa mudança vai acontecer. E não é uma mudança instantânea. Você não vai simplesmente, a partir de hoje, eu não falo mais palavrão. Eu tinha o maior vício de falar palavrão. Então, não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. Uma coisa que você tem que vigiar, que você tem que orar, que você tem que buscar pensar antes de falar. E aí entra em outra parte da sua conversão, que é a paciência, é a calma, é o entendimento. E realmente, quando você tem essa transformação, você passa a olhar pelas pessoas de uma maneira diferente. É o que a gente estava conversando aqui, eu e a Débora, que é impossível uma pessoa que tenha Jesus no coração olhar para aquela situação do Sul e não se comover. Se a pessoa não tem um pingo de comoção com tudo aquilo que está acontecendo com o próximo, ela não é uma pessoa convertida. Se ela olha para aquilo e simplesmente, é só mais um desastre, daqui a pouco está tudo normal. Se ela não tem uma compaixão, se ela não tem aquela tristeza no coração pelas pessoas, não teve uma conversão verdadeira. Porque a conversão verdadeira traz essa mudança, traz esse amor ao próximo, traz essa vontade de ajudar, essa vontade de estar orando pelas pessoas, de estar buscando, de estar ajudando da maneira que a gente pode. Às vezes não pode com dinheiro, às vezes não, mas você pode dar uma roupa, você pode fazer uma oração. Então, essa é a verdadeira conversão, de conseguir realmente ter essa transformação. E que as pessoas entendam que é uma transformação, ela é progressiva. É lógico que tem gente que dá um estalo e muda do dia para a noite, e realmente muda. Pode acontecer, sim, né? Mas existe aquela coisa mais gradual, que você vai errando, mas você vai aprendendo. Não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Aquilo que eu fiz não foi certo, né? E então essa é a verdadeira conversão, a verdadeira mudança que a gente precisa ter. E quando a Rosi colocou bem aqui também, né, no domingo passado, que quando você está nessa nova vida, como o próprio Jesus disse que o Espírito Santo estaria agindo conosco, quanto mais você está fortalecido no Espírito, o próprio Espírito Santo, ele não te deixa fazer certas coisas, ele te incomoda. É isso, né, que o pastor Vani falou assim. Se você está realmente buscando, se você está mesmo se fortalecendo em Cristo, você não vai ter certas vontades, você vai conseguir se livrar dessas coisas. Edgar? É o que a gente está comentando, é um processo, né? Assim, é um processo de santificação que vai
vai ao longo da vida, né? A gente vai cometendo os erros, mas já vai dando aquele, né, aquele estalozinho de, ó, isso não está correto, e aí você mesmo corrige as coisas, ou às vezes tem um irmãozinho que está, né, nesse processo aí, que está entendendo, né, tá entendendo um pouquinho mais sobre isso, né, e vem te orienta, então, né, esse posicionamento sempre de aprender, né, aprender com os outros, aprender vendo, né, o que está acontecendo na sua volta, e agindo de uma maneira que agrade a Deus, mas para agradar a Deus você precisa conhecer a vontade dele, né? E aí é ler a palavra, é ouvir, né, aquilo que as pessoas falam de Cristo para, né, da vida para elas, como foi, o como pode ser para você. Então é um processo de aprendizagem que pode durar uma vida, né? Não é uma coisa como uma varinha lá que pum, tocou lá e pronto, agora fui transformado, né? Não é a gente não pode brincar disso, né? As pessoas trazem, né? O processo de uma limpeza, eu imagino sempre que, sabe, em tudo, né? Você vai limpar. Quem trabalha mais com limpeza de casa e tudo, sabe que alguns ambientes você tem que tomar um pouco mais de cuidado, alguns materiais você tem que usar, algumas coisas você tem que usar para tirar a coisa mais grossa ali e tal, tem que ser um pouquinho mais firme no limpar, né? Não pode ser suave, não, tem que ser duro para arrancar aquela camada de sujeira que tem ali. Então, isso tudo é um processo que, às vezes, tem que ter um pouquinho mais de dureza para poder limpar a sujeira, às vezes até uma espátula para arrancar, sabe, a sujeira, às vezes tem que ser mais, né? E para evitar que isso tudo volte a se sujar novamente e tal. Então é um processo e tem que ser mantido, né? Essa limpeza tem que ter aquela manutenção constante, né? Você não pode, agora estou limpo e pronto, agora eu vou viver a vida porque eu já estou limpo e já tive a conversão, e aí começa a sujar de novo. Então é um processo de limpeza diária, você toma banho todo dia, né? Você escova os dentes após as refeições, isso é constante, né? A oração é constante, o caminhar com Cristo é constante, né? O arrependimento, o mudar de vida a cada dia. Olha, hoje eu estou melhorando, eu estou melhor. De repente fica uma sujeirinha que você não viu, você vai lá e limpa, né? Porque aquela sujeirinha vai se transformando numa grande sujeira, quando vai ver, tomou conta. Então é constante, né? É como eu falava antigamente de jardim, né? O jardim, quando você cuida, aqui no meu quintal eu cuido, tal, tem que ser constante. Eu já limpei, pronto, e vou embora. 3 meses depois eu volto, aquilo tá que dá medo, né? Porque não houve cuidado constante. Algumas plantinhas morreram porque não tiveram cuidado, elas tinham que ter um cuidado especial, né? Então, alguns pontos da sua vida tem que ter um cuidado especial, porque são mais frágeis. Outros pontos duram um pouquinho mais, eles aguentam lá, sem água, sem limpeza, sem cuidado, eles aguentam meses ali. Outros são mais frágeis, que em 2 semanas sem cuidado, eles vão morrer, eles vão acabar, vão limpar, vão deixar de ter sentido. Então, na sua vida também, na vida cristã, é uma limpeza diária, é um cuidado diário, é um processo de santificação diário, é um cuidado constante, porque as coisas vêm ali pegando os lugares mais frágeis da sua vida para atacar e matar aquele lugar e acabar e destruir aquilo lá, né? Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo, tal. E Paulo fala muito sobre isso, né, para essa igreja. Pastor Vani? Depois só para concluir, que às vezes a gente tem na mente, muitas pessoas às vezes pensam que são só os erros grandes que contam, né? São só as coisas assim muito extremas, muito, não, porque eu bebia, eu não bebo mais, eu fazia isso, eu não faço mais. Mas são detalhes também. Às vezes você não faz nada disso, desses erros grandes, visíveis, mas você chega em casa, você maltrata o filho, você maltrata a esposa, você é rude com as pessoas na rua, você é estúpido com as pessoas na igreja, o seu jeito de tratar não é o jeito de um cristão convertido. Você fala, não, mas eu sou assim mesmo. Não, se você é assim mesmo, então você não foi convertido, meu irmão. Porque a conversão vai trazer essa mudança. Então a gente tem que tomar cuidado, como a gente já falou, são pequenas coisas. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o grande que a gente esquece que a gente tem que vigiar nos detalhes, nas coisinhas pequenas também, para a gente não cair, para a gente não errar. Nos pontos fracos também, né, Vânia? Nos pontos mais frágeis da sua vida. Exatamente. Vamos ter um ponto mais
mas ali que qualquer coisinha ele já se abate, né? Então, É. isso você tem que cuidar um pouco mais, como eu falei do jardim, né? Tem lugares que são mais, ali você tem que dar mais foco e atenção, né? Outros nem tanto, né? Mas alguns É sim, verdade. na sua vida também, né? Irmã Rosângela, levantou a mão. Paz do Senhor, bom dia. Pai do Senhor. É isso mesmo, aquilo que o pastor e o Edgar estão falando, porque às vezes a gente acha que está tudo certo, a gente está fazendo de acordo, a gente vê que a gente faz o errado, porque às vezes responde bravo, dá uma má resposta, e também estar constantemente em vigília, porque o inimigo ele fica nos cutucando toda hora, e depende de como você está para poder responder a pessoa, ou em casa, né? Então a gente tem que vigiar, que nem eu estou aqui, eu fico na cama, é horrível, e a paciência fica meia, né? É diferente, então eu quero que seja feito como eu faço, é difícil. Então a gente tem que estar em constante vigília mesmo, para saber o que estamos fazendo. O que estamos fazendo está de acordo com o que Deus quer que façamos? Olhar para essa, né? Ler a palavra, estar em constante oração, porque o inimigo fica cutucando a gente, gente. O Deus, a gente é batizado, sofre a transformação, e Deus vai moldando a vontade dele, porque às vezes eu me pego pensando assim, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que Deus aprova isso? Então, é constante vigília, né? Como a Rosi falou, manutenção diária. Todo dia a gente tem que estar vigiando e vendo se está certo, é isso que Deus quer que façamos? Né? É verdade, é isso mesmo. Né? Amém. Edgar, quer complementar? Não, é só um comentário. A gente está vivendo aqui em casa, nós estamos com um problema bastante complicado, né, para resolver. Meu pai, uma situação bem difícil, tá aqui com a gente está assim, bem difícil mesmo, uma escala de 0 a 10, às vezes chega a 9,5, né? Agora mesmo chegou a 9,5 antes da aula. Então, assim, sabe? Mas aí essas coisas vão nos trazendo à mente ali como é que Cristo faria, né? O que ele responderia, como ele estaria agindo ali. Falou, não, a compaixão, o cuidado, né? Independente daquilo tá atacando você, né? E até nos pontos que são muito... também são pontos sensíveis para a gente, né? E aqui em casa está acontecendo isso, e a gente está vivendo uma coisa inédita, mas porém que preparados por estar nesse evangelho, por estar nessa caminhada, preparados por isso, no momento que está ficando muito extremo, opa, agora é o momento de corrigir as coisas aqui, reorganizar e continuar vivendo, né? De uma forma que agrade a Deus, né? A vontade nossa é sair correndo pela rua agora, gritando e seguir em frente e tal. Mas essa vontade nossa não é uma vontade que tem que estar prevalecendo, né? E sim aquela que agrada a Deus, né? Exatamente. Amém. Então vamos lá. A gente, lendo aqui, esse último bloquinho do capítulo 5, então vamos focar aqui, vamos falar sobre alguns versículos. Então a primeira coisa que ele já fala é no versículo 17, né? Que a carne milita contra o espírito. Então é o que a gente está falando. Então quando você está indo para um lado, o lado espiritual, ele não está coerente quando você fala do lado da carne. Por quê? Porque a gente está falando que a carne, né, a gente fala assim que a nossa natureza ela é pecaminosa. Então é sobre essa nossa natureza que a gente vai estar entendendo qual é essa dificuldade que o Edgar falou, que o pastor Vani falou, que a Rosi falou, a irmã Rosângela. É nessa dificuldade que estão na carne. Por quê? Porque a nossa natureza a natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa. Então ela nos afasta do Espírito. Então aqui no versículo 17 Paulo fala isso,
E aqui no 18, quando ele fala assim que se a gente é guiado pelo Espírito, a gente não está sob a lei, né? A gente já não está mais focado naquele passado. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a nossa natureza humana, da carne, são conhecidas. Até a gente mencionou aqui. E eu até queria fazer um parênteses aqui, pessoal, sobre essa natureza humana, porque assim, a natureza humana, eu estou falando agora a gente com relação aos a outra pessoa. Existe, é uma coisa natural da gente, um sentimento, alguns impulsos que são naturais quando a gente se relaciona com outra pessoa. A gente tem muitas vezes a questão da disputa, dos interesses, né? Mesmo quando a gente percebe isso, a gente vê grupos se defendendo de outros grupos, mesmo a gente na nossa família, quando se trata do nosso filho, com o filho lá que é desconhecido lá da escola, a gente quer defender um, defender o outro. É muito difícil a gente ter essa justiça maior do que o nosso impulso. Mas é o que a gente precisa buscar. A gente tem essa disputa, a gente tem impulsos, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente está diante de problema, diante de escassez de recursos, existe sim uma disputa. Isso é natural do ser humano, dos animais de uma forma geral. Essa disputa de um com o outro, de não gostar quando um faz uma coisa errada para o outro, de sentir mal quando alguém fala uma coisa ruim para a gente, essa nossa natureza humana, ela nos leva, se a gente deixar, né? Claro, ela nos leva a ter uma disputa, ou um confronto, ou uma relação ruim com o próximo, dependendo dos interesses, de como a gente pensa. Essa relação é muito difícil. Então, então, quando a gente fala que Jesus vem, né, pregar um evangelho, uma coisa que vem acima disso, onde a gente precisa controlar essa nossa natureza pecaminosa, que faz mal, pode fazer mal para o próximo, e a gente tem que começar a agir de outra forma. Esse é o cerne desse amor que Jesus vem falar. Esse é o cerne quando a gente vê uma pessoa e fala: esse é um verdadeiro cristão. Esse não se abala quando isso acontece. Esse daqui não está agindo de forma a prejudicar o próximo. Então, essa relação aqui é que a gente vê que está muito relacionada com ao que Paulo relaciona aqui, com as obras da carne. Né? Então, quando ele fala aqui ciúmes, inimizades, iras, facções um contra o outro, né? Invejas, tudo isso daqui são coisas que diz respeito a outra pessoa. Então, isso eu quero deixar assim, muito claro aqui, quando Paulo e quando Jesus também traz o Evangelho. Essa questão com o próximo é muito importante. Porque tem muita gente que às vezes se converte e fica pensando que fica só no primeiro mandamento. Primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus fala, também tem um segundo que é muito importante, que é amar o próximo como a ti mesmo. E tem muita gente que para no 1 ali. Fala, não, eu já me converti, eu vou no culto, eu oro, eu faço tudo direitinho, conforme Deus me ensinou, tal. Não faço mal para ninguém. Mas tá bom. Mas e o bem que você vai fazer para o próximo? Né? E o passo 2, que também estaria englobado, né, no evangelho que Cristo trouxe? É esse relacionamento com o próximo, esse amor ao próximo. Quando a gente fala das obras aqui, é isso que é o mais importante e é o mais difícil. Porque quando a gente fala em obra, a gente está falando em obra, é obra mesmo para o próximo. Nós temos um exemplo aqui, o pessoal que foi lá para o sul, né? Foram lá ajudar quem, né? Eles não foram lá para orar, não, eles podem orar aqui mesmo, mas eles foram para lá por quê? Eles foram ajudar o próximo, que eles sentem essa necessidade, eles se sentem bem ajudando o próximo. Estou dando um exemplo, mas tem muitos outros. O que é esse ser servos um do outro que Jesus vem trazer para a gente? Então, Paulo, quando ele fala assim, que
as obras da carne militam contra o espírito, é por causa disso. Porque as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa natureza, ela nos impulsiona a fazer coisa errada. Nos impulsiona a fazer o mal para o próximo. Mas isso é natural. A gente não é só... É uma natureza. Mas a gente tem que entender essa natureza. E a gente entender que quando você vai para a questão espiritual, você vai mudar isso dentro de você. Você vai, como a irmã falou aqui, você vai tratar o próximo de outra forma. Mesmo que você sinta alguma coisa ruim quando ouve alguma coisa de alguém, como é que você faz para dar a resposta? Isso daí é muito importante. Então, isso é fruto da carne. Esse nosso impulso em fazer o mal, esse nosso impulso, muitas vezes até em fazer justiça ou vingança, não sei, é natural. Então a gente precisa entender que isso milita contra o espírito. E aqui no 22, quando ele fala do fruto do espírito, então se a gente vai procurar uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida purificada, lavada, como o Edgar falou aí, em Jesus, a gente vai se fortalecer no espírito. E aí quais são os frutos que isso pode nos dar? Como a Rosi falou também, que o próprio Espírito Santo vai nos ajudar. Esses frutos são, Paulo também fala. Aí ele fala que é o amor, que é a alegria, a paz. Essa paz aqui é muito, muito importante. Longanimidade. Eu coloquei aqui longanimidade. Eu fiz eu grifei ela aqui porque eu queria conversar um pouco sobre isso. Eu vi uma definição de longanimidade que eu achei muito bacana e queria trazer aqui para vocês. Eu pus aqui no rodapé do nosso... Vocês estão vendo aqui? No rodapé, dá para ver? Longanimidade. Dá para ver aqui? Sim, dá para ver. Tá, eu vou ler aqui, ó. E é muito legal para a gente... Sim. Ó, vou ler aqui essa definição que eu vi. Eu acho legal a gente comentar sobre ela. Longanimidade. A paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios... Peraí. Sumiu aqui. A paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. Esse termo está relacionado com o ato de ser bondoso ou generoso. Olha só que bacana. Esse daqui, eu acho que é uma definição muito boa. Por quê? Porque essa paciência extrema, que a gente não é uma paciência qualquer, para suportar tanta coisa, da onde vêm essas coisas? Injúrias, ofensas. Ela vem do nosso relacionamento com o próximo. E essa longanimidade, ela está muito relacionada com pessoas que são bondosas e generosas. Olha só, o fruto do Espírito vai nos direcionar para sermos pessoas mais bondosas e generosas, para tratar com as pessoas. O fruto do Espírito, ele vai ajudar a gente a suportar as ofensas, as injúrias e até o sofrimento. Eu acho que aqui, esse termo longanimidade, que é muito falado na Bíblia, ele é muito importante a gente refletir sobre ele. Entender o que nos leva a esse fortalecimento. Como é que eu consigo, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? No trânsito, o pessoal do trânsito me tira um pouco disso, mas eu estou trabalhando nisso, estou melhorando. Como é que quando o cara faz aquela, me fecha, ou, né, me corta, ou fura a fila, né? Como é que aquele impulso, como é que eu estou tratando, suportando aquele tipo de, entre aspas, é uma ofensa para mim, né? Eu estou ali parado meia hora no trânsito e o cara passando pelo acostamento, né? Como é que esse sentimento ruim que eu tenho para com o próximo, como é que eu trato isso, né? Então, longanimidade, eu acho que, dentre essas palavras, é uma das mais importantes, né? Porque ele está falando de bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Também grifei o domínio próprio. Porque esse domínio nada mais é do que essa longanimidade. É a gente ter uma força, um entendimento, o nosso entendimento está nos ajudando
a ter essa paciência extrema de suportar esse nosso relacionamento com o próximo. Então, lembra no começo, quando eu falei que o próximo é que às vezes atrapalha a nossa verdadeira comunhão com Deus? Ele que nos atrapalha a nossa vida espiritual, né? Você está lá tranquilo, fazendo suas coisas, e vem alguém e te cutuca, né? Esse ponto é que é o cerne da questão aqui, quando Paulo fala das obras do Espírito e das obras da carne. Então é muito difícil, por isso que eu falo que é um dos mais importantes. Porque essa é a nossa provação principal, é lidar com as pessoas. Porque a nossa natureza, o nosso sentimento, os nossos sentimentos ruins, eles são despertados pelas pessoas. E assim como os bons também, né? Que nem o pastor Vani estava falando assim, quando a gente vai fazer o bem para uma pessoa, tem gente que não está nem aí para o pessoal do sul, mas tem gente que não, que vai lá e ajuda e se sente bem. Isso daí está com um espírito evoluído, né? Porque fazer o bem começa a fazer bem. Então, quando a gente treina, toda vez que a gente perdoa, vez que a gente ajuda, toda vez que a gente não reage de forma natural como deveria, quando alguém nos agride, quando alguém nos ofende, quando alguém fala uma coisa que não é verdade da gente, né? Então, toda vez que eu consigo fazer, né, reagir de forma boa, positiva, eu vou me sentir bem. É isso mesmo, pastora Débora. Tem gente que tem o dom para tirar a gente do sério. Nossa, como é difícil. E esse é o nosso maior exercício. Esse é o nosso maior exercício. É o nosso maior desafio. Eu acho que a gente estar sempre nos cultos, né? Estar sempre nas atividades da igreja, orar sempre. Isso daí a gente consegue fazer mais facilmente do que, às vezes, tolerar uma pessoa. Às vezes até da nossa família. Então, esse exercício é o mais difícil, porque a nossa natureza humana está sendo testada. E aonde que a gente vai conseguir força para reagir bem é fortalecendo o Espírito em Cristo. Então, por isso Paulo deixa muito claro aqui que fruto do Espírito vai para um lado, fruto da carne vai para o outro, e a gente está passando por isso todo dia. Né? Todo dia. Então, isso daqui é muito importante, então, a gente entender, agora com Paulo, que essa liberdade que ele fala da nossa vida em Cristo, é isso que ele fala, mas posso fazer o que eu quiser? Eu posso fazer o que eu quiser, porque agora eu sou salvo, eu estou livre do pecado, então eu não preciso mais, eu não vou mais pecar, eu não vou mais ficar nessa vida que está me tirando, né, me afastando de Jesus. Né? Então, aqui só para fazer uma observação aqui até no final, aqui no 25 também, mas primeiro eu vou passar para o Edgar, a gente vai falar um pouco sobre o versículo 25 aqui, ó. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Eu vou falar um pouco sobre essa diferença. Edgar. Comentar só um pouco sobre longanimidade. Você também tem aí... Eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre essa palavra, né? Ela tem um dos pontos que explica essa palavra, a etimologia, a formação dessa palavra, né? Macrogínia lá, do grego, né? Ele diz que essa palavra teria um significado, se fosse curto, de uma maneira bem compacta, seria respirar profundo, respirar intensamente. Então, longanimidade seria, sabe, aquela, respira fundo. A situação está pegando fogo, você... Tá bom, vamos resolver isso. Sabe aquela coisa? Então, longanimidade, a grosso modo, seria respira fundo. Né? Sabe, assim, lógico, né, nas proporções que Deus nos vê, né, lógico, não, pode até não se aplicar a isso, mas imagino que, eu vou no momento certo, você vai, sabe, ele sabe que você, então, ele é longânimo, né? E você também, de situações difíceis, extremas e tal, você é colérico, você já vai chutando, dando voadora e tal, não, respira fundo, né?
E a origem da palavra também atribui a respirar fundo, a puxar o ar, sabe? A respirar intensamente, né? Respira e agora fala, agora eu vou agir, né? De acordo com o que Deus quer, né? Tá certo. Então, esse fôlego que vem, esse ar que vem de Deus que você puxa, né? Puxei, isso é de Deus, agora eu vou falar, né? Mas você não vem com... E aí xinga, briga, não. Agora você vai e sabe, age de uma maneira que agrada a Deus, né? Isso é bem legal, né? Pensar na longanimidade no sentido de não agir de uma forma, pum, eu vou quebrar mesmo, eu vou fazer, eu sou cristão, então eu vou lá e arrebento em nome de Deus. Não, calma lá, né? Calma. Vamos agir de uma maneira em que todo mundo fique bem, né? Coerente, pastor Vani? É só mais uma coisinha, eu acho que é por isso que é muito importante o convívio entre os irmãos. Por isso que é muito importante o convívio na igreja, o convívio com pessoas assim. Porque quando você convive, se você assim, como eu vou explicar? Você vai na igreja só de domingo, e você não tem convívio nenhum mais com ninguém da igreja, com nada. Se torna mais difícil a sua caminhada. Porque você não tem, porque querendo ou não, a gente é muito do meio que a gente vive. A gente é muito resultado do meio que a gente vive. Se você não tem um convívio com pessoas cristãs ali, eu não estou falando que você não pode ter contato com pessoas de fora, é lógico que a gente vai ter. Isso é inevitável. Mas o convívio é muito importante na igreja. Porque você tem exemplos, você vê pessoas agindo de maneira diferente, você começa a ver que aquilo ali, é legal a pessoa fazer aquilo, você começa a se empolgar em fazer. Você começa a se empolgar em querer ser daquele jeito. Você fala, eu quero fazer daquele jeito ali, ó. Eu quero ter a paciência que o Marcelino tem. Eu quero ter a calma que o Marcelino tem. Você entendeu? É mais ou menos assim. Você vê na pessoa atitudes que você gostaria de ter. Por isso que é muito importante o testemunho. Então, eu acho que esse convívio entre irmãos é muito importante. Esse corpo, o corpo de Cristo. Por isso que fala muito do corpo de Cristo. E um ali depende do outro, um pode ajudar o outro. Agora, se você não tem convívio nenhum, você está sozinho, é bem mais complicado de você se manter firme ali, de você estar firme. Verdade, pastor. E, bom, então como só faltam 3, 4 minutos, né, eu vou... No domingo que vem a gente vai... o último capítulo é o capítulo 6, que a gente vai ler aqui, né? Paulo vai fechar aqui o contexto dele, muito bacana, né? Ele é bem estruturado, né? Ele começa um assunto, explica outro, vem e depois ele fecha, né? Então, no final aqui tudo vai se amarrando na ideia dele, né? Então, essa questão aqui da obra da carne para um lado, fruto do Espírito para o outro, ele deixa muito claro. E ainda, agora no 6, ele vai ainda falar para a gente coisas que a gente precisa se preocupar, né? Com o próximo. Então, é bacana. E esses últimos 2 versículos aqui, a gente comenta mais um pouco também no domingo que vem, porque Paulo fala aqui, ó, que quem é de Cristo, né, ele se crucificou junto com Cristo na carne. Quer dizer, não vai mais para obedecer às paixões e concupiscências da carne. Mas, pastor, então, o senhor faz aí a oração final, as considerações finais, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje? Amém. É isso aí, é muito importante, né? Por isso que é importante o conhecimento, né, Marcelino? É importante a gente buscar esse conhecimento. E como que você vai fazer tudo isso se você não sabe o que tem que fazer? Se você não sabe como fazer? Por isso que o Edgar falou, é uma busca, né? É uma busca, você está buscando entendimento, está buscando conhecimento, é o que vai nos fortalecendo e vai nos ensinando e mostrando como agir, como fazer, a importância de cada coisa, e como não agir e como não fazer também, né? Que é o mais importante, é você conseguir, né, como a gente falou agora no final, ter a calma, ter a paciência de só ouvir e não retrucar, não responder. Mas é muito importante essa carta e que a gente possa realmente estar conseguindo colocar em prática tudo isso, né? Então vamos orar para encerrar. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra, agradecemos por esse estudo, Senhor Deus, que ele possa vir e se alojar em nossos corações, em nossa mente, Senhor Deus, que possamos estar colocando em prática tudo o que aprendemos, ó Pai.
Ó Deus amado, eu peço a Ti que seja com cada pessoa aqui, ó Deus. O Senhor também venha trazer cada um aí hoje à noite nos cultos, que o Senhor possa, ó Pai, estar tocando as pessoas, ó Pai, de estarem na igreja, de convidarem pessoas para estarem na igreja, para estarem ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Agradeço pela vida do Marcelino, pela vida do Edgar, Senhor Deus, que estão se dispondo aí a ensinar, se dispondo aí a trazer aí mais conhecimento a cada um aqui, ó Pai. Agradeço por tudo, que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe, gente, até a noite. Amém. Até a Amém. noite. Senhor, Deus abençoe a todos. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Amém. Até a noite no culto. Deus abençoe. Amém. Até a